CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, eu vou já aproveitar, inclusive, para convidar os nossos ouvintes a participarem conosco. Eu gostaria de saber se vocês estão também naquele grupo que recebe muita mensagem indesejada e de spam. Quem não, né? Exatamente, Fernanda. Olha, nessa época agora, inclusive, muitas mensagens indesejadas, propaganda de lojas, propaganda de serviços, venda de produtos, né? Fora aqueles grupos que a gente acorda de manhã e descobre que fomos incluídos naquele grupo, se você não sabe nem porquê, nem sabe quem são aquelas pessoas, e você acaba descobrindo que foi incluído naquele grupo, aí começa a ter um monte de mensagem que você não pediu também. Ou seja, realmente o WhatsApp é uma rede social e uma ferramenta muito útil a gente conversar com nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, né, e até da escola, mas também tem, infelizmente, esse uso indevido da ferramenta que acaba perturbando o nosso dia a dia, tirando até nossa tranquilidade, muitas vezes com um monte de mensagens chegando sem terem sido solicitadas. E aí, o que fazer nessa situação? Bom, a primeira situação, obviamente, é que você pedir que a pessoa não faça isso. Ou seja, te mandou uma mensagem que você não solicitou, você retorna e fala assim, olha, por favor, retire meu contato da sua lista de transmissão, ou não me envie mais mensagens desse conteúdo, né? Mas se a pessoa continuar, né, se esse contato continuar fazendo esse tipo de envio de mensagens não solicitadas, né? Então aí, na verdade, qual é a questão? É você bloquear esse contato e denunciar esse contato, né, nessa situação. Ou até você pode sair, né, ou seja, denunciar um grupo, né, que você foi incluído inadvertidamente, e você pode sair do grupo também. Como fazer, então, para você bloquear? Então, você pode entrar no seu aplicativo do WhatsApp, naqueles 3 pontinhos, na verdade, antes, você entra no perfil daqueles contatos que está te mandando um monte de mensagens desejadas, clica nos 3 pontinhos no canto superior direito e ele tem a opção de mais. Nessa opção de mais tem uma opção de bloquear o contato e tem uma outra opção de denunciar o contato. Bom, quando você bloqueia o contato, nem você consegue mandar mensagens mais para esse contato, nem você consegue receber mensagens desse contato. Além disso, ele também não consegue fazer ligações de áudio, ligações de webconferência com você também, né? Então, ou seja, isso fica completamente bloqueado, essa comunicação entre vocês. E, né, você pode denunciar também. O ato de denunciar um contato, o que faz isso? Na verdade, imediatamente não faz nada, mas se muitas pessoas começam a denunciar aquele tipo de contato, aquele perfil, isso chama a atenção do WhatsApp, e aí eles vão analisar exatamente o comportamento desse perfil. E se for um comportamento realmente abusivo, que é contrário aos termos de uso do WhatsApp, o WhatsApp pode até bloquear e até suspender aquela conta em relação a essa situação. Então, por isso que se realmente é um comportamento que está trazendo problemas e mandando mensagens de forma indevida contra você, então você pode sim bloquear aquele contato e também denunciar aquele contato como um gerador de spam, né, nessa questão. No caso de grupos, é mais ou menos a mesma coisa. Você entra lá no grupo que te incluíram inadvertidamente e você pode denunciar aquele grupo. Então tem a opção lá nos 3 pontinhos à direita, no canto superior, tem a opção de mais, e você pode denunciar esse grupo como um grupo com comportamento indevido, e você pode sair do grupo. Quando você sai do grupo, você pede para sair do grupo, depois até o administrador não consegue te incluir novamente nesse grupo durante um período de tempo. Então ele tem essa questão, ele não consegue mais, você não consegue voltar a esse grupo em si. Então, essa é uma questão que você pode fazer, né, com esses contatos que não têm um comportamento adequado dentro da rede social, né, nesse uso da ferramenta. Entendido. Bom, o Gilberto, hoje, né, a gente está falando aí sobre esses incômodos. Já minha equipe vai me passar aqui uma passeada da nossa enquete. Vamos falando um pouquinho dos nossos destaques, então, Gilberto? Vamos lá. Bom, primeiro, um destaque que realmente acho que vai chamar muita atenção essa semana é que o Instagram, né, que até agora, pouco tempo atrás, tinha um limite de tempo das suas lives, né, de em torno de 1 hora, 40 minutos, dependendo da situação, agora vai ter um limite de até 4 horas de duração. Então, ou seja, agora a gente vai começar a assistir lives, né, ou seja, no Instagram,
de muito tempo. Então, isso vai permitir, por exemplo, que artistas façam lives, né, nos seus shows, por exemplo, pelo Instagram, né? E essa gravação dessas lives vão ficar disponíveis para os seguidores até por 30 dias. Então, ou seja, vão ficar arquivadas e ficaram disponíveis lá para serem acessadas por até 30 dias. O Instagram já era uma ferramenta muito utilizada para lives, né? A gente tem acompanhado bastante aí lives que acontecem no Instagram, mas ela tinha, infelizmente, essa limitação de 1 hora, e depois de 1 hora a live caía e aí você tinha que abrir outra live nessa situação. E aí agora, nesse caso, você com 4 horas realmente vai permitir que você tenha uma lives bem maiores, né, com conteúdos, né, ao vivo, né, por muito tempo. Então essa é acredito que seja uma notícia que vai agradar muitas pessoas. Gilberto, você tem ideia? Eu estou com 100% das pessoas respondendo que sim, que recebem muitas mensagens de spam, ou são incluídos em grupos indevidos. Olha só. Então, assim, a primeira recomendação é avisar, né? Pede para a pessoa que está te mandando essa mensagem para que não faça isso. Mas se ela continuar insistindo, né, nessa situação, você vai lá e bloqueia a pessoa, né? Denuncia como geradora de spam e bloqueia aquele perfil, né, nessa questão. Veja que como esse problema atinge a todas as pessoas, né, hoje em dia. Quem não recebe uma mensagem de spam, pelo menos uma por dia, né, nessa situação. É impressionante. Eu já está mudando, tá? À medida que a gente vai falando aqui, olha, já temos 33 agora, atualizado agora, 33% dos internautas dizendo que não recebem, 67% recebem. Muitas mensagens. Entendi. Muito bom, muito bom. Bom, Fernando, outra notícia que me chamou a atenção, né, isso vai para aqueles gamers, aquelas pessoas que gostam de jogar e vão ficar felizes com isso, né? Os impostos sobre consoles de jogos e jogos serão reduzidos, né, aqui no Brasil. Uma decisão foi publicada ontem no Diário Oficial, né, e, na verdade, a redução do IPI. Isso ainda não se refletiu nas consoles novas do PS5 e outros jogos. Isso ainda acredito que vai se refletir ainda, mas talvez não muito, porque o dólar está um valor bastante alto, e como esses jogos e os próprios consoles são cotados em dólar, isso pode acontecer de que essa redução do imposto acaba não sendo muito significativa. Mas, de qualquer forma, é um estímulo, né, para esse mercado, um grande mercado de comercialização de jogos e consoles aqui no Brasil. E uma última notícia... Você joga muito, Gilberto? Eu não sou muito fã de jogos, viu, Fernanda? Sinceramente, assim, não tenho console em casa, mas jogo, assim, quase nada, eu diria assim, né? Não é muito a minha praia nesses jogos. Mas tem alguns amigos que jogam bastante, que gostam bastante dessa área de games aí, né? Então, acho que eles vão ficar felizes com essa questão, para isso, né? E por último, Fernanda, o último destaque... Também, que não é muito favorável, né, como é a questão dos games, que a Apple decidiu aumentar, né, os preços, né, cobrados na Apple Store, né, de diversos países, inclusive do Brasil, né? Então, ou seja, antigamente o dólar, né, praticava uma conversão de aproximadamente R$3,75 por dólar para os preços dos Estados Unidos em relação ao Brasil, e agora ela resolveu atualizar isso para R$ 4,90 ou R$ 5,75, dependendo do jogo ou da ferramenta que está sendo feita. Então, isso deve repercutir num aumento de aproximadamente 30% em todos os aplicativos que estão na Apple Store, né? Isso não vai ser, realmente, infelizmente, uma notícia não muito boa para os usuários da Apple, né, nessa época agora. Infelizmente, o dólar está alto, né? E aí isso acabou refletindo nos preços também dos aplicativos da Apple. Pois é. O Gilberto, o Marco Bravo falava um pouquinho antes, né, sobre meio ambiente, dizendo como a tecnologia deu uma revolucionada também nesse movimento de pandemia. E ele fala de como é que a gente deve sair um pouco diferente em virtude da revolução tecnológica e não industrial, né? E aí, do teu ponto de vista também, o que você acha, assim, que a gente vai se tornar diferente depois que a gente sair desse enclausuramento? Então, eu acredito que assim, as relações de trabalho, por exemplo, mudaram completamente, né? Ou seja, e para sempre. Eu diria que a gente não vai voltar, ainda alguns escritórios vão voltar a funcionar de forma convencional, mas muitos escritórios que tinham aquela resistência de não
de não ir para um ambiente de home office, acabaram indo forçosamente e viram que a coisa funciona, ou em algumas situações a coisa funciona bem, até melhor muitas vezes do que o ambiente do escritório convencional. Isso obviamente depende de cada serviço, cada empresa, cada cultura interna da corporação. Mas, ou seja, isso vai mudar, assim, definitivamente, né? Outra questão que eu acho que vai mudar também é a questão de eventos, né? A gente tinha eventos presenciais, né, ou seja, de tecnologia, eventos das mais variados temas e assuntos diferentes, e a gente viu que durante a pandemia, quem fez evento de forma online, né? Inclusive ferramentas bastante sofisticadas de criação de eventos online, e isso, então, também vai ser uma mudança de paradigma também, né? Ou seja, muitos eventos vão acontecer de forma online, o que vai refletir, obviamente, naquele turismo de negócio, né? Ou seja, em viagens, né, nessa situação, porque isso vai certamente também diminuir, né? Ou seja, pelo menos reduzir um pouco essa situação. Então, realmente a tecnologia no uso, né? Ou seja, do dia a dia, né? E assim, eu já comentei algumas vezes da pandemia, ela não mudou, né, radicalmente nossos hábitos. O que ela fez foi acelerar mudanças que já vinham acontecendo, ou seja, a mudança do home office, a mudança dos eventos, até alguns eventos online também, né? A parte do uso da tecnologia no nosso dia a dia, isso vinha acontecendo de forma lenta, mas vinha acontecendo. Com a pandemia, isso recebeu um impulso que, assim, sem precedentes, e acabou a gente tendo que está acostumado, né? Ou seja, ver agora essas mudanças todas acontecerem de forma muito rápida, né? Em coisa de 6 meses, nossa realidade, nosso dia a dia mudou completamente. Então, vamos aqui, olha, o Ricardo, sobre a nova parcial aqui, tá? No Instagram, 80% dos nossos internautas se incomodam, recebem muitas mensagens ou são adicionados a grupos indevidos, 20% não. E o Ricardo pergunta se é como bloquear mensagens imensas de áudio. Existe algum recurso para isso? Não conheço. O que você pode fazer é basicamente marcar aquela opção de não baixar, né, o áudio, né, as mídias para o seu smartphone. Então, se você não clica para ouvir, né, essa mensagem de áudio não vai estar gravada no seu celular. Se você clicar para ouvir, ela vai ser feito download para o seu celular. Mas se você não clicar em ouvir, ela não vai continuar lá, né, nos servidores do WhatsApp e não vai estar no seu celular. É o que a gente pode fazer nesse momento com relação ao WhatsApp. O WhatsApp, na versão nova, vai ter uma funcionalidade interessante, que é você gerenciar as mídias que estão gravadas no seu smartphone, né? E aí você vai conseguir apagar, né, mídias que são muito grandes ou que estão ocupando muito espaço, né, no seu smartphone. Olha só, Gilberto, tem 2 ouvintes. Quando eu te perguntei se você joga muito e você disse que não, os ouvintes, o Fernando e o Júlio, estão dizendo o seguinte: Gilberto, eu já te vi em fotos e imagens com uma mega cadeira que é para jogador. Explica isso, então. É verdade. Eu estou aqui agora, inclusive, sentado na cadeira de gamer, né? Mas eu uso a cadeira de gamer por uma questão de conforto, né? São cadeiras bem confortáveis, né? Eu, principalmente agora na pandemia, eu tenho trabalhado pelo menos umas 10 horas por dia sentado aqui na frente dos computadores que eu tenho aqui, né, trabalhando. Então, ou seja, eu escolhi uma cadeira desse tipo por ser confortável, não exatamente por ser uma cadeira gamer. Muito observadores nossos ouvintes aí, viu, Fernanda? Isso aí. E o Edmar, ele tá falando que ele tem 40 anos, ele tem um PS4, e ele diz que não tem idade para jogo, viu? Que ele adora todos de esporte, de futebol que ele mais joga. Não tem idade, concordo plenamente com o nosso ouvinte aí. Realmente não tem idade, desde crianças pequenas até adultos, né? Ou seja, não tem idade, não. Realmente essa é uma questão. Eu tenho um filho muito novinho, né? Talvez quando ele ficar um pouco maior, eu vou ter que aprender a jogar, viu? Vou ter que entrar nessa área do gamer, né? Com ele um pouco maior, ele vai querer. Aí talvez eu entre nessa linha, né? Mas vamos ver como é que vai ser no futuro aí. Tá certo, Gilberto. Até sexta, hein? Até sexta, Fernando. Um grande abraço para você, para os nossos ouvintes. Sexta-feira com mais tecnologia. Um abraço. Até lá.